Olá, gente, tudo bem? Vamos gravar hoje uma aula importante que vai falar das diretrizes da educação infantil, né? Então, nós vamos falar hoje de uma resolução que cai no concurso de Sorocaba, cai no concurso de Mairink, cai no concurso de Araçariguama e cai em todos os concursos. Aquela minha dica de sempre andar, com os componentes, né, que vai cair no concurso, você tem que estar sempre do seu lado para você estudando. E essa aqui, inclusive, né, ela saiu errada no concurso de Sorocaba e depois fizeram uma re-ratificação e colocaram lá que é a resolução SEB-CNE 5 de 2009, que nós vamos ver hoje aqui, ó, que vale aí para vários concursos públicos. E aqui é o nosso foco, a gente sempre trabalhando aí com várias questões, né, para você. Então vamos lá, resolução 5, 17 de dezembro de 2009, fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Cai em todos os concursos essa, né? Essa é carta certa. Então vamos lá, artigo 1. A presente resolução institui as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, também conhecida como DCNEI, né? Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Muita gente chama de DCNEI. A serem observadas na organização de propostas pedagógicas na educação infantil. Então é fundamental, você que vai prestar para a educação infantil, saber disso aqui. Artigo 2. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil articulam-se com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Justamente aquilo que eu sempre falo, um documento dialoga com outro. Então, Constituição, LDB, ECA, são fundamentais esses documentos e eles balizam, né? Influenciam aí todos os nossos outros documentos. E reúne princípios fundamentais e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica, né, a SEB, do Conselho Nacional, CNE, de Educação, para orientar as políticas públicas na área e na elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares. Artigo 3. O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de prática que buscam articular as experiências e os saberes da criança com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Veja, que fala do currículo, o que é o currículo, né? Da forma que ele é concebido, o que ele procura articular, é importante você ter isso em mente, e a idade aqui também, de 0 a 5 anos. Tá? Então, o artigo 3, tranquilo, mas é importante você saber. Artigo 4. As propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança, centro do planejamento curricular, isso é importante que você tenha em mente, veja aqui, olha, a criança, ela é o centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos, né, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Esse artigo 4 é importantíssimo você saber disso, né? Da questão que a criança é o centro do planejamento curricular, que ela é um sujeito histórico de direitos e que todas essas práticas aqui, coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, é importante esse parágrafo você ler ele com bastante atenção e até grifar algumas coisas aqui quando você estiver estudando. Artigo 5. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é importante saber isso, né? Lógico, é óbvio,
mas é importante você saber isso. É a primeira etapa da educação básica e ela é oferecida em creche e pré-escola. Então, ela é a primeira etapa da educação básica e ela é dividida em creche e pré-escola, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. É importante você ter essa concepção também. Já caiu esse tipo de pergunta, tá? Por que se caracteriza isso, espaços institucionais não domésticos? Havia em alguns lugares, antigamente, a situação das mães crecheiras, né, que falavam assim, que eram mães que cuidavam de crianças na sua casa. Aquilo lá não é educação, tá? Aquilo lá é apenas cuidar. Aqui, ó, nós estamos falando de espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, né? A educação infantil ela pode ser tanto pública quanto privada, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social, né? Tem que ter toda uma regulamentação para você abrir uma escola, autorização, tanto da educação, vigilância sanitária, enfim. E é sempre regulado e supervisionado por um órgão da educação, inclusive as instituições privadas, tá? Elas também são supervisionadas pelo poder público. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês, olha, cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, né? Então, cuidado, né? Creche noturna, certo? Creche noturna não está na educação aqui, ó, né? Período diurno, certo? Cuidado com isso. Esse termo creche noturna é bem complicado, não é adequado à nossa legislação. Aí seria mais uma questão de social, né? De assistência social do que de educação, tá? Aí vem o parágrafo 1. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Tá? Então, mais um dos deveres aqui do Estado. Segundo parágrafo, é obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Importantíssimo isso aqui, pode cair como pergunta. Gente, educação na pré-escola é obrigatória e você tem que matricular até quando completa 4 ou 5 anos até o dia 31 de março. A criança faz 4 anos que nem na minha data de nascimento. Eu nasci dia 2 de abril. Hoje, né, se eu nascesse hoje de novo, seria bom, hein? Se eu tivesse nascido, eu poderia ser matriculado na pré-escola? Sim ou não? Não, porque eu não completaria 4 anos até 31 de março. Então eu teria que ser matriculado ainda na creche, mesmo completando no dia 2. Ah, mas a diferença de 3 dias, não importa, gente. O STF já definiu essa data, né, por 6 votos a 5, foi uma votação extremamente apertada, mas agora já está definido isso, já é lei, não tem mais jeito, tá? E terceiro parágrafo, as crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março, então, por exemplo, 6 anos não entra no primeiro ano, mas se faz depois do dia 31 de março, continua na educação infantil. Importante você saber isso aqui, porque isso aqui é cara de pergunta, tá? Entenderam, né, gente? 6 anos, fez depois do dia 31, continua na educação infantil, é matriculada na educação infantil. Completou antes de 31 de março ou até 31 de março, primeiro ano da educação básica nos iniciais. Parágrafo 4. A frequência na educação infantil não é, gente, não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Cuidado também, não é pré-requisito, tá? Cuidado com isso aqui, parágrafo 4.
Parágrafo 5. Esses parágrafos são os que mais caem, gente, nas provas, nos processos seletivos. Parágrafo 5. As vagas em creche e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. E se não tiver? Se não tiver, você vai oferecer em outro local, mas devem ser oferecidas próximas, tá? Tanto em creche quanto em pré-escola. Parágrafo 6º. É considerada educação infantil em tempo parcial a jornada de no mínimo 4 horas diárias, e em tempo integral a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. E aqui eu lanço uma perguntinha em cima disso aqui. Gente, creche é para a mãe que trabalha ou é para a criança? Creche é para a criança, não é por conta que a mãe trabalha ou não, certo? Isso não é critério, tá? A creche é para atender a criança. Aí pode atender em jornada parcial, pode atender em jornada integral, mas a creche é para a criança. Não é, a creche é para a mãe que trabalha, não. A creche é para a criança, tá? Para todas as crianças, inclusive daquelas que as mães ou os pais não estão trabalhando também. Por quê, gente? Creche é educação. É educação. Existem estudos que mostram que os estímulos na creche têm um efeito muito considerável na vida escolar do aluno, tá? Então vamos lá. Artigo 6, esse aqui, gente, se você pudesse tatuar ele no braço, você tatuava ele no braço, mas você não vai fazer isso, tá? Artigo 6. As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. Gente, esse você tem que saber. É princípio da educação infantil, cai demais, cai muito, mas muito, despenca nas provas esse aqui. E você tem que saber, é o famoso EP, éticos, políticos e estéticos, tá? É o EP. Então você não pode esquecer esse. Esse você tem que lembrar ele. Nós vamos fazer questões aqui, ó. Éticos, da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Então, gente, se aqui você tira um print dessa tela, cola na cabeceira da sua cama. Quando você for dormir, você lê isso. Éticos, políticos, estéticos. Você lê eles 3 vezes por dia. Tá bom? 2. Políticos, dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. E estéticos, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Esse você tem que colocar na cabeceira da cama, tá bom? Não precisa tatuar não, senão dá problema, você vai chegar lá na prova, vai ter que tampar a tatuagem. E vamos para a questão. Em consonância com a resolução 5 de 2009 aqui ficou separadinho, né? Do Conselho Nacional da Educação, pode-se afirmar que a proposta pedagógica da educação infantil deve respeitar os seguintes princípios éticos, políticos e estéticos. Aí ele pergunta aqui, autonomia, respeito à ordem autocrática e à sensibilidade. Olha o que a banca gosta de fazer, né, gente? Aqui é democrática. Eles trocam a palavrinha para autocrática. Você na pressa, vocês viram quase que eu li democrática. Quase. E a sensibilidade. Então, você já viu que tem problema na A aqui, ó. Trocaram uma palavra. Estímulo ao individualismo. Pensa no nosso DNA das nossas leis. As nossas leis estimulam na educação o individualismo, né? Então, você já desconfiava aqui. Aos direitos da cidadania e à limitação, olha, da criatividade. Não, né? É o estímulo à criatividade. A C, homogeneização das diferenças culturais. Gente, homogeneizar? Não, é valorizar as diferenças culturais. Respeito à ordem autocrática, de novo, e a padronização da criatividade.
tudo contra a nossa lei. E aí vem a última. Responsabilidade, exercício da criticidade e liberdade de expressão. Pronto. Tá vendo? Baseada aqui, ó, nos princípios éticos, políticos e estéticos. Vocês viram o que as bancas fazem? Trocam uma letrinha, colocam umas coisas aqui, mas você só saber no DNA das nossas leis, você já viu que homogeneizar, autocrática, limitar, não são palavras que combinam com a legislação da educação brasileira. E aí você vem aqui, ó, responsabilidade, exercício da criticidade, liberdade de expressão. Sim. Então, você, ó, aqui, ó, até coloquei aqui de novo, estou repetindo, vou enfatizar muito isso para vocês, ó, responsabilidade, diferença cultural, exercício da criticidade, liberdade de expressão, gabarito D, tranquila essa, né? Eu sempre uso questões, gente, para reforçar aquilo que eu estou explicando, né? Porque você vendo a questão, você consegue visualizar e ter mais consciência do que pode cair na prova. E assim, gente, eu gosto de fazer as explicações no real, naquilo que pode acontecer. Não gosto de fazer quadro bonitinho que eu só pego questão perfeitinha. Essa questão eu peguei porque eu acho uma questão problemática. Se eu fosse responder essa questão, eu entraria com recurso. Então eu gosto de colocar isso também, porque às vezes aparece questão problemática. Quais são os fundamentos norteadores definidos nas diretrizes curriculares nacionais? Aqui desfigurou de novo. Ó, para as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil. Então ele traz 5 alternativas e traz princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da autonomia e da solidariedade humana. Até repetiu aqui a autonomia, vocês viram? B. Princípios políticos dos deveres, dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. C. Princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e espírito inventivo. D. Princípios da diversidade, das manifestações, da delicadeza, da sutileza. E E. Princípio da autonomia pessoal e de manifestações artísticas e culturais. Qual que você marcaria nessa? Dá um tempo para você pensar, analisar, olhar. O que você respondeu? Se você respondeu B pela banca, B de bola, tá? Quase saiu um C aqui, mas B de bola, você respondeu certo. Só que, gente, essa questão aqui ficou esquisita. Por quê? Não vou dizer que a A tá errada, viu, gente? Ela tá meio confusa, embolada. Mas olha aqui, ó, autonomia tá lá nos princípios éticos, certo? A responsabilidade tá nos princípios éticos. Solidariedade, pulei. Solidariedade tá aqui também. Só que eles colocaram autonomia 2 vezes e colocaram solidariedade humana. Aqui não está escrito solidariedade humana. Tá? Então a banca considerou que estava errado. Mas eu não acho. A B tá igualzinha lá, tal. Só que eles acrescentaram deveres também na palavra. E deveres também não está aqui, ó. Dos direitos de cidadania. Subtende-se direitos e deveres. Mas também não está. Então, assim, quem colocasse a A e quem colocasse a B, podia questionar, né? Porque também mudaram uma palavrinha. Então, gente, daria... Eu estou mostrando isso porque isso acontece, né? Essa era uma questão que podia dar aí um recurso entre a questão A e B, tá? Mas a banca colocou questão B, de bola, tá? Mas dava para confundir, né? E a gente tem que estar esperto. Você vê uma questão dessa na prova? Tranquilo. Você marca aquela que você acha, né? No caso aqui seria B. Se depois lá na frente você vê que você marcou A e você quiser recorrer, você recorreria, entrava com argumento lá e tentaria mudar. Artigo 7. Na observância dessas diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve
garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica. Então vamos ver quais são as diretrizes. Nós já vimos os princípios, agora vamos ver as diretrizes no inciso 1. Oferecendo condições e recursos para as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais. Vimos lá atrás que a criança é sujeito de direitos. Tá? Então nós temos que oferecer essas condições tanto para que eles usufruam seus direitos civis, humanos e sociais. 2. Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças com as famílias, né? Compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. Não é substituir a família, tá, gente? A família tem responsabilidade também. 3. Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. Então, criança, essa convivência entre eles, que é importantíssimo no aprendizado, com os adultos também, os professores, funcionários, certo? Para desenvolvimento da criança. 4. Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso aos bens culturais e à possibilidade de vivência da infância. Então, muitas crianças, né, têm uma situação social bem precária, às vezes não têm acesso a brinquedos, não têm acesso a livros, não têm acesso a um teatro, a música, enfim. E a escola pode, né, proporcionar tudo isso, esses bens culturais e essa vivência dessas crianças que é tão importante, o brincar, a interação, o brincar, que são essenciais na educação infantil. 5. Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta. Aí você fala assim para mim, nossa, professor, mas criança vai conviver com a democracia? Sim, né? Você pode trabalhar a democracia desde a mais tenra idade, fazendo com que eles optem por escolher uma brincadeira, dando opções para eles votarem em determinado brinquedo, em determinada rotina. Então você já vai ensinando para eles a respeitar as decisões da maioria, a respeitar a prática, né, de escolher determinadas coisas, e isso é o exercício da democracia. Sustentabilidade do planeta, importantíssimo. A criança está muito aberta a isso, muito aberta a receber essas orientações de consumo de água, de descarte de lixo adequado. Eles não têm os vícios que os adultos têm, né? Então é importante trabalhar isso. E com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. A criança, ela tem muitas possibilidades de aprender e a gente pode combater todas essas questões aí de racismo, desigualdade na educação infantil, que é importantíssimo trabalhar isso. Parágrafo 1. Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais e espaços que assegurem. Aí vai falar aqui do que a instituição, né, deve oferecer enquanto condição de trabalho coletivo. Inciso 1 do parágrafo 1. A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Gente, essa frase também vocês têm que gravar. Cuidar e educar são indissociáveis, né? Tanto na educação básica, né? Na educação fundamental, quanto na educação infantil. Digo,
Vou refazer minha frase aqui. Cuidar e educar são indissociáveis na educação infantil e no ensino fundamental. Tá, gente? Não esqueça disso, por favor, que isso é central. Essa ideia é central na nossa educação. Cuidar e educar são indissociáveis. 2. A indivisibilidade das dimensões expressivo, motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. Isso não se separa, gente. Hoje a gente trabalha a questão motora, a questão afetiva, a questão cognitiva. Todas estão interligadas, né? São importantíssimos para o conhecimento. A ética, a estética, a política, né? Que são princípios aí que nós vimos, o EP, lembra? Ético, político, estético, não esqueça disso. 3. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização das suas formas de organização. Então, fundamental, diálogo, participação, escuta das famílias, valorizar as famílias que hoje são de diferentes formas, né? Então, isso é importante também a escola ter claro, o educador ter claro. 4. Estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade. Hoje, gente, todo o tempo fala-se em gestão democrática, que tem que ter relação com a comunidade local. A escola não pode ser uma ilha isolada da sua comunidade, tá? Então, ela tem que fazer essa ponte com a comunidade. 5. O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças da mesma idade e crianças de diferentes idades. E isso é muito bacana. Quando você pega uma turma, por exemplo, uma escola que tem infantil e fundamental, você pega uma turma do fundamental e coloca ele para contar história para as crianças, eles adoram, gente. E dá super certo. E é importante essa interação do maior com o menor, claro, tomando os cuidados, né, bem planejado, isso funciona muito. 6. Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e instituição. Então, é sempre importante variar, né, os locais, levar as crianças no jardim, levar as crianças no parque, fazer atividades fora dos muros e da sala de aula e até às vezes dos muros da escola, né, que é importantíssimo para o desenvolvimento da criança. 7. A acessibilidade de espaço, materiais, objetos, brinquedos, instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação. Aqui a questão da inclusão também tem que ser vista na educação infantil. 8. A apropriação pelas crianças das contribuições históricos culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. Temos que valorizar todas essas culturas aqui, né? E desde a pré-escola. Não é só no ensino fundamental, não. Já começa da pré-escola. 9. Até da creche, né? O reconhecimento, a valorização da creche e da pré-escola, inclusive. 9. O reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. Então, trabalhar aí os temas tanto da África, tanto as questões afro-brasileiras, questões do nosso folclore, né, já também combater o racismo desde a creche tem que ser uma coisa que nós temos que, no Brasil precisa avançar muito ainda, porque nós ainda temos muito o racismo, a discriminação, né? E a gente vê isso todos os dias na sociedade brasileira. Então essa é uma missão aqui que começa na educação infantil. 10.
a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para as instâncias competentes. Acontece muito isso, né? A violação dos direitos das crianças, e aí às vezes até pela instituição, às vezes e muitas vezes pela família. E é dever de qualquer educador, sabendo disso, informar as instâncias competentes. 3. Uma questão gigante aqui, as novas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, as DCNEI, tá vendo aqui? 5 de 2009, artigo 7, consideram que a função sociopolítica e pedagógica das unidades de educação infantil não inclui, não, hein? Olha lá, oferecer condições e recursos para as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais? Sim ou não? Sim, né? B. Assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças com a família? Sim ou não? Parece aquele programa do Silvio Santos, sim ou não, que tinha antigamente. Isso, quem é mais novo nunca vai saber disso. Mas e aqui, o que você colocaria? Sim, né? Possibilitar tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas? Ok. D. Promover o treinamento necessário para garantir a prontidão da alfabetização e introduzir a criança na rotina escolar que é diferente da doméstica, quer em termos de convivência ou de atividades. A educação infantil é pré-escolarização da criança. E aí, gente? Não inclui, né? Isso aqui não está nas diretrizes da educação infantil. Esse D aqui, não. Então, a nossa alternativa seria D. Gente, educação infantil não é para pré-escolarização, não é treinamento para alfabetização. Não, não, não. Não pense isso, tá? Então, estaria fora e a alternativa seria D. Mas vamos ler aqui aí, só para a gente lembrar quais são essas diretrizes. Construir novas formas de sociabilidade e subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, gênero, regional, linguística e religiosa? Sim. Portanto, gente, nosso gabarito aqui, alternativa D, tranquilo. Artigo 9. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. Isso você nunca pode esquecer, gente. Esse aqui mereceu outra tatuagem, mas você não pode tatuar, tatua no cérebro. Interação e brincadeira, né? Prática pedagógica, proposta curricular da educação infantil, interações e brincadeiras, não esqueçam disso. Garantindo experiências que promovam conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem a movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos das crianças. 2. Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por ela de vários gêneros e formas de expressão, gestual, verbal, plástica, dramática, musical. Isso aqui, gente, é trabalhar com jogos, né? Trabalhar com montagem, com música, com dança, enfim. Educação infantil mexe com tudo isso aqui, tá? 3. Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos. A criança vai ler? Não, não é isso que está falando, mas você vai narrar uma história, vai mostrar para ela o livro, vai apresentar o livro, vai mostrar quem escreveu, como escreveu, né? Vai ler um poema, vai fazer uma parlenda. Isso é trabalhar a educação infantil. 4. Recrie em contextos significativos para as crianças relações quantitativas, medidas, formas,
e orientações espaço-temporais. Você pode trabalhar, né, com seriação, pode trabalhar com jogos, enfim. Pode trabalhar na educação física, com números, tá? 5. Amplie a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. Incentivar as crianças, estimular, palavras de incentivo. 6. Possibilite situações de aprendizagem mediadas. Importante isso aqui, gente. Toda atividade que o professor planeja, ele tem que mediar. Então, se ele está fazendo uma brincadeira, aquela brincadeira dele tem um objetivo. Tem as habilidades que ele quer desenvolver, tem o que ele quer atingir, tem o que ele quer trabalhar. Não é simplesmente jogar uma brincadeira lá aleatória. Não, tem que ser mediada, tá? Para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. Eu até fui além desse item 6 aqui para vocês agora. Mas aqui está falando de autonomia, cuidado pessoal, que a gente vai ensinando na educação infantil. A organização deles, a saúde, escovação, todas aqueles cuidados que vocês conhecem. 7. Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais que alarguem seus padrões de referência e de identidade no diálogo e reconhecimento da diversidade. 8. Incentivem a curiosidade. Isso é fundamental. Criança é um ser muito curioso. Isso deve ser incentivado e não tolhido, Claro que às vezes a criança puxa um tema lá que você tem que trabalhar com cuidado, mas ele tem que incentivar a curiosidade. Exploração, encantamento, questionamento, indagação, conhecimento das crianças em relação ao mundo físico, social, tempo e a natureza, fundamental. 9. Promova o relacionamento e interação das crianças com diversas manifestações de música, artes plásticas, gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia, literaturas. Tem que mostrar tudo isso para as crianças. Promovam, 10. Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade, da sustentabilidade da vida na Terra, assim como não desperdício dos recursos naturais. Aquilo que eu falei, criança está muito aberta para aprender tudo isso aqui. E 11. Propicie interação e conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras, folclore, aí você trabalha as lendas. É importante também que elas tenham acesso a todas essas informações. E 12. Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e mediáticos, que está inclusive previsto também na BNCC a gente utilizar, e nesse tempo de pandemia a gente nunca utilizou tanto os recursos tecnológicos. Você assiste essa aula por conta de um recurso tecnológico. Então a gente tem que trabalhar isso também na infância. Aliás, porque eles já nascem com o dedinho lá, nos tablets. Então eles têm até mais facilidade que a gente nesse mundo tecnológico que já é o mundo deles. Então nós temos que trabalhar isso com eles. Parágrafo único. As creches e pré-escolas na elaboração da proposta curricular de acordo com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas estabelecerão modos de integração dessas experiências, tá? Parágrafo tranquilo também. Olha só uma questão aqui. 4. Artigo 9 da Resolução número 5 do CNE-CEB de 2009 aponta como eixos norteadores da proposta curricular da educação infantil. Essa eu vou deixar vocês lerem. Qual que você marcaria aí, gente? Não vou nem ler essa aqui. Você já pensou a resposta, Não preciso nem falar, isso aqui você já matou. Somente a interação, a educação bancária e conteudista, a brincadeira e o conteudismo, o individualismo e interação. O que eu falei para vocês que deveria ser tatuado,
A interação e a brincadeira. Essa você, craque, já matou. Gabarito B, não pode esquecer, tatua no cérebro, interação e brincadeira. E vamos em frente. Essa aqui vou dar uma dica excelente para essa. Marque V, se verdadeiro, ou F, se falso, a respeito das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil estabelecidas na resolução CNE-SEB número 5 de 2009. Vê como cai, né, essas perguntas. Então vamos lá, falso ou verdadeiro? Vou explicar para vocês como é que eu faço e claro que cada um às vezes tem um método, mas vou dar minha dica aqui. A educação infantil deve ser ofertada apenas em turno integral Nossa, desconfigurou sempre separando palavras aqui. Em turno integral nas escolas providas pelo poder público. Educar e cuidar são aspectos indissociáveis da educação infantil. A educação infantil nas pré-escolas tem como objetivo o atendimento de crianças entre 2 e 4 anos de idade. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter entre seus objetivos o direito à proteção e à saúde. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira. A ordem correta do preenchimento dos parênteses de cima para baixo é... O que eu faço aqui, gente? Eu vou naquelas que eu tenho absoluta convicção. Então, por exemplo, eu leio aqui, ó, a educação infantil na pré-escola tem como objetivo o atendimento de crianças entre 2 e 4 anos de idade? Não, eu sei que pré-escola é a partir dos 4 anos, né? Então eu já... Opa, essa aqui já é falsa. Eu já olharei aqui, ó. Tem duas falsas aqui. Já eliminaria A, já eliminaria D, já eliminaria E. A última, ó. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira. Eu lembro que o Fábio falou para tatuar isso na mente, né? Já que não dá para tatuar no braço, tatua na mente. Interação e brincadeira, eu tenho certeza que essa é verdadeira. Olha aí, morreu a questão. Acabou a questão. Alternativa B. É claro que você vai ler as outras, né, para conferir. Mas só por essa aqui, ó, só pela última aqui, você já mataria a questão, porque ela é a única verdadeira aqui, tá? Então vamos conferir, ó. A educação infantil deve ser ofertada apenas em turno integral nas escolas providas pelo poder público? Falso, conferiu aqui. Educar e cuidar são aspectos indissociáveis da educação infantil? Nossa, o Fábio também falou que isso tem que tatuar na mente. Educar e cuidar. Tá aqui, ó. A educação infantil nas pré-escolas tem como objetivo o atendimento de crianças de 2? Falso, conferiu aqui também. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter entre seus objetivos o direito à proteção e à saúde? Conferiu também. Perfeito, é a letra B. Olha só, você deve conferir, viu, gente? Não vai, mas você viu que ali já matamos e resolvemos a questão. Artigo 10. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Veja, importante esse artigo 10, gente. Educação infantil não tem objetivo de promoção, seleção ou classificação, tá? Pelo amor de Deus, não vá responder errado isso. Grave isso aí. 1. A observação crítica e a criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. É importante ler esses incisos com muita atenção, tá? 2. Utilização de múltiplos registros, realizado por adultos e crianças, relatório, fotografia, desenho, álbum, etc. Tá? É importante você registrar o desenvolvimento da criança, o que ele está fazendo. E você pode fazer relatório, pode usar foto, pode usar desenho, enfim. 3. A continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança, transição casa, instituição de educação infantil,
transição no interior da instituição, da creche para a pré-escola, transição da pré-escola para o ensino fundamental. É importante trabalhar isso também, que as crianças têm os seus momentos, né? São importantes essas transições, essas mudanças. Você mostrar a criança, pega a criança da creche e leva na pré-escola, fala, ó, ano que vem vocês vão estudar aqui, aí trabalha, vai, né, fazendo essa transição, a mesma coisa assim como da pré-escola para o ensino fundamental. 4. Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças, os processos de desenvolvimento, a aprendizagem da criança da educação infantil, na educação infantil, aqueles portfólios que o pai vai lá, ver os trabalhos, ver as atividades, né? Pode ser em vídeo, pode ser em fotografia também. A não retenção. 5. A não retenção da criança na educação infantil. Criança na educação infantil não reprova, né, gente? Artigo 11, né? Na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Artigo 12. Cabe ao Ministério da Educação elaborar orientações para a implementação dessas diretrizes. E artigo 13, aquele básico, isso entra em vigor, né? Então, gente, falamos aqui da educação e vamos lá para mais uma questão, a sexta. A resolução CNE-SEB 5/2009 dispõe seu artigo 10 que as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Segundo essa mesma resolução, a avaliação na educação infantil deve garantir a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, entre eles a. Avaliação mensal e bimestral, b. Avaliação oral por meio de vídeo, c. Relatórios, fotografias, desenhos e álbuns, d. Avaliação oral por meio de vídeo e avaliação escrita por meio de desenhos, e e. Relatórios mensais e avaliação bimestral, sendo dividida entre vídeos e desenhos. E aí, o que você marcaria? Acabamos de ver isso, né? Você marcaria qual alternativa? Se você marcou a alternativa C, você acertou C de certo. Olha aqui, utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos e álbuns. Questão número 7. Fixa as diretrizes curriculares para a educação infantil. Assinale a alternativa correta. A. A frequência na educação infantil é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental? O que você acha? É a correta. É? B. As vagas em creche pré-escola devem ser oferecidas de acordo com a capacidade dos espaços físicos, independente do local de moradia das crianças? C. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, principalmente para filhos ou filhas de mães trabalhadoras? D. É a primeira etapa da educação básica oferecida em creche e pré-escola, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. E. A matrícula da educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março em que ocorrer a matrícula é facultativa? E aí, gente? O que você marcaria? Vamos lá, responde aí. Respondeu? Então vamos lá. Frequência na educação infantil é pré-requisito para a matrícula do ensino fundamental? Não, incorreto. Não é pré-requisito. B. As vagas em creche e pré-escola devem ser oferecidas de acordo com a capacidade dos espaços físicos, independente do local de moradia da criança? Não, deve ser próximo ao local de moradia das crianças, não é independentemente. C. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, principalmente para filhos de mães trabalhadoras? Não, aqui, ó, lembra do que eu falei? A creche é um direito da criança. D. É a primeira etapa da educação básica oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam com espaços institucionais não domésticos?
perfeito. A alternativa D, de dado. E a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4, 5 anos até o dia 31 de março do ano que correr. A matrícula é facultativa? Negativo, é obrigatória. Olha aí, matou, D aqui, coloquei o artigo 5 para você lembrar, certo? D de dado. E aí, encerramos essa aula, gente. Ficou comprida, mas cumprimos a nossa tarefa, que é falar dessas diretrizes da educação infantil e com várias questões. Eu também vou lançar mais questões depois para vocês. Vale para a prova de Sorocaba, vale para a prova de Araçariguama, vale para a prova de Mairink. Cai em todas essa, hein? Tá bom? Até mais!